Boa noite, irmãos. Eu sou Eliane Nogueira Ramos e estou aqui para levar a palavra do Senhor para todos vocês. Que assim seja. Vamos orar para receber a palavra. Pai, você se conhece. Pai Todo-Poderoso, nós estamos aqui para levar a palavra do Senhor. Que nos dê sabedoria e entendimento, meu Pai, para que fique gravada como semente e frutifique e fortaleça o nosso íntimo, e que cresça a semente dentro de nós, a semente da confiança, da fé, da paz, da comunhão contigo, meu Pai, que assim seja, em nome de Jesus, amém. Vamos ler a palavra do Senhor. Hoje nós vamos ler Isaías, no capítulo 45, irmãos. Preparamos para ouvir e entender, porque Ele nos dá sabedoria para entender tudo o que Ele quer dizer para nós. E assim seja, dê sabedoria, inteligência e entendimento a todos nós, para que nós possamos desfrutar dessa palavra maravilhosa que vem Ele nos falar. Em nome de Jesus, amém. Assim diz o Senhor, o capítulo Isaías 45, começamos no 1 e vamos até o 13. Depois, por último, fechamos no 15. Assim diz o Senhor ao seu ungido, Ciro, a quem tomo pela mão direita para abater as nações diante de sua face e descigir os lombos dos reis, para abrir diante deles as portas, e as portas não se fecharão. Toda porta que Deus abre, ninguém fecha. Ela fica aberta eternamente para nós, graças a Deus, irmãos. Aqui ele estava falando para o Ciro, que assim diz o Senhor ao seu ungido, porque ele ia fazer isso, como de fato ele fez, mas no final tudo mudou, né? Porque o Senhor, ele usou Ciro para acordar os reis, para os reis acordar, para ver que existe um Deus. Essa foi a palavra de Deus ao Ciro. Vamos no versículo 2. Eu irei diante de ti. Deus está sempre na nossa frente. Mais que nós se esforçamos, mas nós não alcançamos nada, a não ser Ele sempre na frente. Com certeza, Ele na frente nós alcançamos tudo o que precisamos e desejamos. Ele vai na frente e resolve a situação. Como Ele diz na palavra, a guerra é dele. Continuamos o versículo 2. Endireitarei os caminhos. Ele fala que tudo que tiver no caminho, que for ruim, ou que não for da vontade dele, ou que esteja torto ou errado, ele tira. Como ele mesmo fala, endireitarei os caminhos tortuosos. Mais tortuosos que for, ele tira, ele arranca, ele muda toda a história, porque aqui ele continua falando. Quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Perante ele, nada fica em pé. Ele resolveu, ele disse que fará, não tem o que fica em pé perante o nosso Deus Todo-Poderoso. Que ele mesmo diz, no versículo 2, eu irei diante de ti, então ele irá na frente. Endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. O versículo 3. Dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo seu nome. O versículo 4. Quer dizer, ele diz, dar-te-ei os tesouros escondidos. Tudo que está oculto perante teus olhos, Deus tira à venda. E aí você passa a enxergar.
você vê as riquezas que ele diz, são todas as bênçãos que ele fez, que Jesus lá, no seu sacrifício, comprou para nós. Então, são direitos que nós temos. Por isso que Deus está falando aqui, dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Porque Deus põe um nome em nós. Nós temos um nome aqui na terra, mas perante o Senhor, Ele nos põe um nome. Como ele aqui fala, continua falando e diz, ó. O versículo 4. Por amor ao meu servo Jacó e de Israel, meu eleito. O povo de Israel foi eleito para Deus lá atrás, né? O eleito, eu te chamei pelo teu nome, pus o teu sobrenome, ainda que não me conheces, mesmo conhecendo ele, ele faz a obra na nossa vida, mesmo que não conhece, mas eu acho que não é por aí. Deus está falando que tem muitos que não conhecem ele. Então, se é um Deus tão poderoso, tão maravilhoso, que é como ele está dizendo aqui, eu irei diante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei os ferrolhos de ferro, dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome, por amor do meu servo Jacó e de Israel, meu eleito, povo eleito por Deus, Israel. E te chamei pelo teu nome, pus o teu sobrenome ainda que não me conheces. Então, por que não procurar conhecê-lo? Mesmo não conhecendo ele, ele faz tudo isso. Imagina no momento que a partir de conhecê-lo ele, o que ele não fará? Muito mais coisa, muito mais maravilhas. O versículo 5. Eu sou o Senhor. Ele está falando aqui que ele não existe outro Senhor maior que ele, não existe. E não há outro. Fora de mim não há Deus. Fora de Deus não há Deus. Eu te cingirei, ainda que tu não me conheças. Quer dizer, ele protege, ele cuida, ele faz a obra em nossas vidas, mesmo que nós não conhecemos. Porque aqui mais para frente ele fala coisas que só ouvindo muito bem, prestando atenção para entender o que ele está falando. Ele está dizendo, eu sou o Senhor e não há outro fora de mim. Não há Deus. Outros deuses não existem, é mentira. Eu te cingirei ainda que tu não me conheças. O versículo 6. Para que saibas, desde o nascente do sol e desde o poente, que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor, não há outro. Ele está falando que só existe ele. Ele é um Deus único. Eu formo a luz. Eu crio as trevas. Não, contrário, versículo 7. Eu formo a luz e crio as trevas. Muitas vezes as trevas vêm na vida da pessoa para a pessoa ser transformada, para a pessoa buscar a Deus. Porque muitas vezes a pessoa não crê em Deus, não acredita em Deus. Trevas pode ser uma dor, pode ser um vício, pode ser alguém da família com problema. Então, assim significa, não deixa de ser uma treva. Então, isso nós temos que buscar o Senhor, para que essa pessoa seja liberta, seja transformada, seja levada perante o Senhor, para que Ele cuide. É assim que tem que ser, irmãos. E mais, eu faço a paz. Olha, eu faço a paz, ele diz
Então, quando pedimos a paz para Ele, Ele transforma nossas vidas para que nós tenhamos paz. E mais aqui, irmãos, ele falando. E cria o mal. O mal que ele fala, muitas vezes, é para nós acordar. Para nós ver que Ele é o nosso Deus. Ele é o nosso poderoso. E só Ele pode nos guiar e nos guardar. E nos livrar da situação difícil. Só Ele. Porque o mal está no mundo. Então nós temos que buscar o Senhor para que nós sejamos guardados e protegidos do mal. É sim, meus irmãos, em nome de Jesus. E mais, o versículo 7 ainda. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Tudo que nós lemos do 1 até o 7, ele dizendo, eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Olha o que ele diz mais. Destilai, ó céus, dessas alturas, e as nuvens chovem justiça. Chovam justiça. Justiça tem que permanecer, a justiça tem que entrar onde há injustiça. Muitas vezes, irmão, maltratando outro irmão, sendo injusto com o outro irmão, por muitas situações, hoje em dia, muitas vezes por dinheiro, por querer mais do que o outro, querer ter mais, aí maltrata seu irmão. Então ele fala aqui, ó, e as nuvens chovam justiça, que a justiça entre em nome de Jesus, aonde há injustiça. Falando mais, o versículo 8 de Isaías 45. Abra-se a terra e produza a salvação. Olha ele falando. Que os céus, as alturas e as nuvens, justiça. Que vem das alturas, a justiça. As alturas vêm de Deus em nome de Jesus. Ela vem de cima, ela não vem do chão. Ela não vem, ela não está aqui. Ela é muito mais forte, muito presente. É a justiça do Senhor, Deus Todo-Poderoso. Abrase a terra e produza a salvação. Abrase, que ele quer dizer que queime o mal, que o mal seja destruído, que a salvação venha, a salvação de todos os povos. Todos nós temos que ser salvos, porque já fomos salvos por Jesus lá no dia da crucificação dele. Nós já fomos salvos, fomos curados, fomos libertados, nossos pecados foram perdoados, porque o mais fino sangue foi derramado. O sangue de Jesus foi derramado por nós. Continuamos o versículo 8. E ao mesmo tempo frutifique a justiça, que a justiça seja justificada, frutificada, frutifique em nossos corações a justiça de Deus, para que nós tenhamos um coração bom, um coração de carne, para ajudar o nosso irmão nas suas necessidades, seja o que for. Que é assim que tem que ser, irmãos. Eu, o Senhor, as criei. Ele falando aqui, ó. Destilai, ó céus, dessas alturas, as nuvens chovam justiça, abrase a terra e produza a salvação. E ao mesmo tempo frutifique a justiça em nossos corações. Eu, o Senhor, as criei. Ele criou nós para termos tudo isso que ele deu, para nós termos ele na nossa frente, como ele diz aqui no capítulo 2. Eu irei diante de ti. Ele está na nossa frente. O versículo 6, o versículo 9, agora vamos ler. Olha o que ele diz, aqui é uma repreensão.
Ai daquele que contende com o seu Criador. Ai de quem bater de frente com ele. Nossa, olha o que ele diz, que até eu acho graça, porque é uma verdade tão grande. Olha o que ele fala. O caco, entre outros cacos de barro. Meu Deus. Que nós é o que nós somos, né? Perante ele, nós somos cacos de barro. Porque ele nos fez de barro. Olha o que ele diz. Ai daquele que contende com o seu Criador. Ó caco, entre outros cacos de barro, porventura dirá o barro, ao que o formou, que fazeis? Ou a tua obra não tens mãos? Quer dizer que ele tem mãos. Que como ele nos fez do barro, com as suas próprias mãos, é onde temos que estar, onde tem que estar o nosso coração. Que ele diz que não é para nós contender, não é para nós enfrentarmos, é para nós adorá-lo, amá-lo, buscá-lo. É isso que ele quer de nós. Porque se nós queremos ser bem-sucedidos, ter um sucesso, alcançar o que precisamos, temos que estar em comunhão com ele. Porque sem ele não vamos alcançar nada. Ele está falando aqui que nós somos cacos de barro. Ó caco de barro. Ó caco. Entre outros cacos de barro. Então, como nós, perante o nosso Pai soberano, nosso Criador, como ele diz, ó, eu, o Senhor, as criei do barro. Ele quer dizer que nos criou do barro. Então, como que nós podemos contender com ele, bater de frente com ele, não obedecê-lo, não segui-lo, não procurá-lo, não buscá-lo? Como? Se nós queremos ser bem-sucedidos na nossa vida, se nós não buscamos o nosso próprio Pai, como? Que é o que ele está falando aqui. Que fazeres? Ou a tua obra não tens mãos? Tem mãos. A mão de Deus, a mão do Senhor, que ele que criou tudo, ele que fez tudo, inclusive nós do barro. O versículo 10. Ai daquele que diz ao pai, que é o que gerás, e a mulher que dás tu à luz, assim diz o Senhor, Santo de Israel, aquele que o formou, perguntai-me as coisas futuras, demandai-me acerca de meus filhos, acerca da obra das minhas mãos. Ele falando, eu fiz a terra e criei nela o homem. Eu fiz, as minhas mãos estenderam aos céus e a todos os seus exércitos dei as minhas ordens. E o versículo 12, eu fiz a terra, eu criei nela o homem, eu o fiz, as minhas mãos estenderam os céus e a todos os seus exércitos dei as minhas ordens. O versículo 13, eu o despertei em justiça, e todos os seus caminhos endireitarei. Tudo que estiver errado na nossa vida, ele endireita. Ele entra lá e faz a obra. E ele edificará a minha cidade e soltará os meus cativos, não por preço nem por presente, diz o Senhor dos Exércitos. Ele quer dizer que aqui, ó, eu despertei em justiça. Ele faz nós acordar e ver o que podemos fazer para mudar nossa vida. E isso indica que temos que buscá-lo, adorá-lo, amá-lo, porque ele é o nosso Criador, ele é o nosso Pai, como ele diz, ó, eu o despertei em justiça e todos os seus caminhos endireitarei. Ele edificará a minha cidade
e soltará os meus cativos. Jesus, quando veio à terra, foi isso que Jesus fez, ó. Ele despertou a justiça em nós, endireitou nossos caminhos, edificou a nação, que é uma cidade, mas não é uma cidade, é uma nação, é um povo, é todos. Jesus edificou todo mundo. E soltou, ó, e soltará os meus cativos, não por preço nem por presente, diz o Senhor dos Exércitos. Que Jesus fez isso. Que esse aqui, Isaías, né? Aqui já estava, ó. Edificarei, ele edificará a minha cidade, ele edificou a nação, o mundo inteiro. E soltará os meus cativos. Cativo quer dizer doente, pessoas com problemas, cego, surdo, mudo. É um cativo, ele está num cativo. E Jesus tirou, ó. Não por preço, porque Jesus pagou um preço, ele. Jesus pagou o preço muito alto por nós, porque ele derramou seu próprio sangue fino por nós. Nem por presente, que Jesus não recebeu presente. E diz o Senhor dos Exércitos, ó, ele diz mais, ó, o versículo 14, que eu não ia ler, mas resolvi ler. Assim diz o Senhor, o trabalho do Egito e o comércio dos etíopes e dos sabeus, homens da alta altura, de alta estatura, passarão para ti e serão teus. Quer dizer, Jesus, Deus dá, aqui ele deu isso aqui tudo ao povo lá. Quando o povo foi tirado do Egito, Deus deu tudo isso aqui para eles, ó. Que ele diz que isso aqui foi tudo que Deus deu ao povo quando saiu do Egito, quando foi arrancado do Egito lá. Assim diz o Senhor, o trabalho do Egito e o comércio dos etíopes e dos sabeus. Homens de alta estatura passarão para ti e serão teus. Quer dizer, esse povo trabalhou, começou a trabalhar para o povo de Deus. Ó. Irão atrás de ti e virão em grilhões, e diante de ti se postarão, farteirão as suas súplicas, quer dizer, tudo que pedisse esse povo faria, como de fato fez. Dizendo, deveras, Deus está em ti, e não há nenhum outro Deus. Não há nenhum outro Deus, com certeza. Deus está em ti, não há nenhum outro Deus. Esse povo aqui seguiu esse outro, seguiu o povo de Israel, porque eles viram que Deus era com eles e não havia outro Deus, era só o Deus de Israel. E hoje é a mesma coisa, é o único Deus, não existe outro. Aqui existe o Deus do mal lá, né? Esse a gente sabe que tem. Tem o Deus Todo-Poderoso, Criador de tudo, que é o nosso soberano, que nos criou, nos ama, nos deu um nome, nos deu um sobrenome, que é como ele está falando aqui, ó. Pelo teu nome pus o teu sobrenome. Ele falando que ele deu um nome e um sobrenome para nós. Mesmo nós não conhecendo ele. Porque Jesus fez tudo por nós e nós não era nem nascidos nessa época. Mas mesmo assim, Jesus fez tudo por nós, que hoje nós estamos perante o Senhor. E produz a salvação, como está aqui, Jesus produziu a salvação para nós. Frutifique a justiça, Jesus frutificou a justiça em nós. Nós éramos sem valor, hoje temos muito valor, porque hoje Jesus nos resgatou para o nosso soberano Pai. E para encerrar o versículo 15, ó. Verdadeiramente tu és o Deus que te ocultas, o Deus de Israel, o Salvador. Quer dizer, o Deus que te oculta, quer dizer, o Deus que te guarda, o Deus que te cuida, o Deus que te esconde. Ocultas, ele te guarda, ele te protege. Ele é tudo, ele é o protetor, ele é o guardador. Ele é tudo que precisamos e necessitamos todos os momentos da nossa vida. Que ninguém chega ao sucesso, ninguém chega a algum lugar sem Deus.
Porque sem Deus nós somos, já está dizendo tudo, perdidos. Não sabemos nem o caminho, nem por onde vamos fazer, nem o que vamos seguir, o que devemos seguir. O nosso caminho é errado, porque aqui ele diz, ó, eu irei diante de ti, no versículo 2 de Isaías 55, eu irei diante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, ó Deus de Israel, que te chama pelo teu nome, Jesus Cristo. Glória a Deus, irmãos. Vamos orar, vamos agradecer, porque a palavra dele é muito valiosa. Cada palavra temos que ler e tentar entender. Lutar e pedir ajuda para entender o que ele está falando. Todo momento. Porque nós precisamos dele muito. Porque nós podemos ver o que está acontecendo com todas as nações hoje. Sem Deus, nós não temos nada. Não somos nada. Somos barro, como ele mesmo fala. Cacos de barro é o que nós somos. Perante o nosso Deus, nós somos de valores. Temos valores. Porque para nosso Deus não existe pobre, rico, não interessa para Deus. Nem cor, nem de onde vem, nem de onde vai. Para Deus nós somos importantes. Ele mesmo está falando que ele vai à frente de todos nós. Ele ordenou todos os exércitos. Então, como ele ordenou todos os exércitos para nos guardar, nos proteger, nos ensinar, nos curar, nos ensinar o caminho para fazer o que é certo para ele. Porque ele é o Criador, ele é a justiça, ele é a paz. Como diz na palavra em Êxodo, como ele diz em Êxodo 23, eu sou o Senhor que te sara, Jeová Rafá. Então quer dizer que ele é o médico, ele é o juiz, ele é o advogado. Ele é o governante maior, o único que é capaz de mudar a história toda do mundo inteiro. Para ele escolheu uma nação, Israel. Mas hoje nós também somos chamados para estar junto a ele. Porque Jesus veio à terra para fazer o sacrifício. Como ele disse no momento, está consumado, Pai. Em nome de Jesus, todos que estão doentes, que sejam curados. Quem é cativo em alguma coisa, que seja liberto em nome de Jesus. Todos, quem é cego que enxergue, quem é surdo que ouça, quem é mudo que fale. Quem é tímido que deixe a sua timidez e comece a ver a palavra do Senhor. A ler, a entender e a levar ao quem estiver perto, ou mesmo a sua família. A palavra do Senhor, que é as boas novas. Glórias e glórias a ti, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado por tudo, meu Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém.